Olá, exploradores! Catarina Coelho. Ainda bem que tá na primeira taça, porque os Fala, minha filha. exploradores... Ficou bem carioca, exploradores. Os exploradores, Catarina Coelho é? Não vai falar não? Max Coelho. Bom, estamos aqui explorando o mundo dos vinhos franceses. Estou aqui com uma casta, um vinho de uma casta só de uma uva, né? Que a gente fala, uma casta Pinot Noir ou Pinot Nuit, como fala aqui. Mas a gente abriu esse vinho para poder comemorar o dia de hoje. Olha, muitas derrotas. É chamado principalmente dos cariocas, né? É, o brasileiro, dia da derrota, né? Porque é tanta derrota que tanta você... derrota. Enfim. Mas assim, o que nós fizemos no final do dia foi lavar o carro todo, limpar o carro todo. Agora eu estou fazendo esse vídeo para você, explorador. Você que é especial pra gente, você que está nos acompanhando nessa viagem, nesse tour pelo mundo que a gente está dando. Você que está fazendo isso. Eu nem fiz a barba, falei, não, vou fazer logo o vídeo, porque eu estou inspirado, estou com vontade de falar com o explorador. Estamos mortos, mas... Sim, eu sou explorador e eu sei que você, se você não é, você tem vontade de ser. Então, eu lembrei de uma máxima que eu já falo há muitos anos, há uns 30 anos pelo menos, e eu falo isso para meus familiares, para minha filha, familiares, primos, tios, tudo é para melhor. Porque nós temos a máxima de achar que só as coisas boas que nós temos que festejar. Mas não, tudo é para melhor. Deus sabe todas as coisas. Se nós temos fé em falar que Deus sabe todas as coisas e tudo é para melhor, quando acontece alguma coisa ruim, nós temos que também ter fé e falar, isso foi para o bem. Romanos 8:28 fala, todas as coisas cooperam para o bem. Pois não, Catarina? Obrigada. Não, só para quem está assistindo o canal, esse vídeo pode não estar entendendo o que aconteceu e a gente tem que exemplificar e dizer o que aconteceu. O vídeo anterior, acho que vocês viram, quem não viu vai lá, acessa. Antes arrombaram, né? Furtaram algumas coisas aqui dentro do motorhome, isso foi um vídeo. E o outro agora, esfaquearam o nosso pneu. Por maldade, pura maldade. Pura maldade. E a gente queria entender essa maldade, né? O furto a gente até entende, porque tem um objetivo. Agora, furar o pneu, a facada, 3 facadas? 3 facadas. Eu vou colocar aqui. Vai ter um momento aqui que embaixo, é o pneu sendo testado. Mas fora isso, um segundo. Além disso, depois que você chegou aqui, quando a gente foi atrás de porque não achamos ninguém que venda o pneu. Um pneu de autocaravana é um pneu especial ele suporta mais de 3,5 toneladas, enfim. E aí depois quando você chegou no carro, quando você foi ligar o carro... Sim, o carro deu pane. O dia hoje foi top, foi top. O carro deu pane, o que mais aconteceu? Precisa? Precisa de mais coisas? Não, enfim, acabou assim... Fora o estresse, né? Fora o estresse, porque eu acho que Falando francês? Sem falar francês? Sem falar francês. Eu acho que o YouTube, eu acho que as mídias sociais como um todo, ele fala muito do mundo maravilhoso. Mas existe o mundo ideal e o mundo real. O que nós estamos tentando passar para você, que é também um explorador, porque você está explorando um canal. Você está aqui no nosso canal dos exploradores, você explora um canal. Está explorando. Está vendo, está sonhando, está pensando, eu já fiz, eu vou fazer, eu sonho com isso. E eu torço que você, se você não fez, faça também ou explore outras coisas. Então, quando nós trazemos a realidade, eu acho que isso fica muito rico. Mas o que eu queria falar era uma parábola, que a Catarina fez um parêntese, mas o que eu queria falar era uma parábola que eu já falo há 30 anos, repetindo, e é assim, tudo é para melhor. Por que tudo é para melhor? E aí conta-se uma passagem, né? Isso é uma parábola. Um sheik pega o filho dele nasce, e ele quer proteger o filho dele de todas as mazelas do mundo. Então ele coloca o filho dele no palácio e coloca lá todos os serviçais à disposição do filho dele. O filho dele poderia sair do palácio, mas não poderia sair de dentro dos muros do palácio. Então ele ficava no palácio ou na cidade, ficava dentro desses muros, dessa fortaleza, mas ele não podia acessar a parte externa sem o pai. E aí, para ele ter toda a sabedoria do mundo, o pai sheik, bilionário, trilionário, contrata então toda sorte de professores, ciência, matemática,
ensine ciências da vida, para que instrua o seu filho e o seu filho consiga entender o mundo. Aos 18 anos, infelizmente, o pai falece e agora esse jovem rapaz se torna sheik, mas não conhecia o mundo real, a vida realmente. Então, na sua primeira reunião, ele pega o seu conselho de ministros e fala: quem eu tenho que levar porque eu quero conhecer o mundo? E aí o ministro da guerra levanta logo e fala: o ministro da guerra, eu tenho que ir com você para lhe proteger da violência, ou seja, das intempéries. E ele olha e fala: não, eu vou levar o ministro da sabedoria, porque eu preciso de saber. Além de eu ter tato agora, ter contato com a vida, eu vou saber através dos conselhos do ministro da sabedoria. E assim fez. Se transvestiu de uma pessoa comum, ele e o ministro, e foram para o mundo. Chegando na cidade, viu as mazelas Beidicância, em outras cidades circunvizinha do seu castelo, e ele não entendia aquela pobreza. E o ministro da sabedoria foi então passando toda a instrução para ele. Entraram numa mata e ele começou a perceber como é que era a fotossíntese, que ele tinha estudado na ciência, na química, na biologia, todo esse processo ele tinha estudado, mas ele não tinha essa experiência de ver o funcionamento das plantas. E aí o ministro da sabedoria endossando cada vez mais cada conhecimento que ele tinha contato. Ele então, passando por uma ponte de madeira, cai e uma farpa entra no dedo dele e começa a jorrar um pouco de sangue. E ele, apavorado, fala com o ministro da sabedoria, da sabedoria fala com ele: tudo é para melhor. Dai graças a Deus, sheik. E aí ele: que blasfêmia você está falando? Você serviu meu pai tantos anos e eu nunca vi você falar tamanha besteira. E aí, aqui tem até um outro termo: então, você está sendo parvo, você está sendo idiota. E aí ele fala: isso é sangue real. E aí o ministro fala: não, tudo é para melhor, em tudo você tem que dar graças a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Existe até uma passagem na Bíblia que fala que não há um cabelo que caia da nossa cabeça que não seja da vontade de Deus. Então, se você tem fé, cristã, se você tem alguma fé, se você acredita nisso, você tem que acreditar também que se um fio do seu cabelo cair, é porque foi feita a vontade de Deus. E aí o sheik então demite o sábio, porque o sábio falou essa besteira. E pensou: eu vou para o lado esquerdo porque ele está indo para o lado direito. Porque vai que ele me peça a readmissão no cargo, eu vou dar, porque ele trabalhou por tantos anos com meu pai, então eu vou para o lado esquerdo. Só que, naquele lugar, habitava uma tribo canibal que cultuava o deus chamado Shiva. E uma vez por ano, eles capturavam um ser humano, prendiam esse ser humano e sacrificavam ao deus Shiva. E era exatamente naquela época que o sheik estava em direção à tribo. E assim aconteceu, ele foi capturado, começaram a cultuar, já no dia seguinte, a morte daquele sheik para cultuar o deus Shiva, como sacrifício. Bom, o guru sai da oca, sai da tenda do guru e começa a vistoriar então aquele sacrifício. E aí se depara com um corte no dedo e fala: para a cerimônia toda. Ele é imperfeito. E quando o guru fala isso, da língua dele, o sheik percebe que aquela ferida salvou a vida dele. E ele fala: tudo é para melhor. Até as intempéries, até os nossos problemas, tudo é para melhor. Foi libertado porque ele era imperfeito, não podia nem ficar ali, ele não podia ser mais sacrificado, e agora ele quer correr mesmo, como maratonista, para alcançar o sábio e explicar tudo o que acontecera. Com 3 dias de corrida ele consegue alcançar o sábio. E aí conta toda a história para o sábio. O ministro da sabedoria fala então para ele assim: sheik, então, tudo é para melhor. Porque se nós dois tivéssemos caminhado naquela direção, o senhor já seria imperfeito por causa do seu acidente. Mas eu nunca sofri um acidente. Eu sou totalmente perfeito. E eu seria sacrificado para aquele Deus daquela tribo de canibais. Tudo é para melhor. É engraçado e é difícil falar isso, né? Mas pense, se às vezes Deus tem o propósito dele e nós temos o nosso propósito, e acontece alguma coisa para que você não vá pelaquela rua, para que você não mergulhe hoje, para que você não pule de paraquedas hoje, para que você não ande de bicicleta hoje, para que você não vá naquele lugar,
E às vezes você fica murmurando. Enquanto, se você for um pouquinho sábio, você vai dar graças a Deus, porque tudo é para melhor. Fica aí, exploradores, fica com a gente. Deixa o seu joinha, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário que a gente vai responder. Se inscreve no canal. Os próximos vídeos, quem sabe, é agora de vitória. Um brinde. Aos exploradores. Foi uma vitória.